Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Flow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa F360, repercutindo a partida de ontem entre Flamengo e Milionários, jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Partida que o Flamengo venceu 3-0 e o Flamengo se classifica aí para as oitavas de finais da Copa Libertadores. Um jogo em que o Flamengo mostrou um futebol consistente, né? Futebol ali sólido, e conseguiu de fato uma vitória que poderia ter sido uma vitória com um placar ainda maior, considerando as oportunidades que o Flamengo perdeu na partida depois que estava 3-0. Então vamos acompanhar comigo esse corte, não sai daí, fica comigo até o final, tá bom? E você que não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. É difícil pegar todo um contexto, essa pergunta ela está linkada à pergunta que foi feita anterior, de cada jogo, em cada circunstância, tempo que nós tínhamos, de viagem, jogos acumulados. Teve uma sequência de 9 jogos acumulados de 2, 3 dias, não teve? Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. Um calendário muito apertado e tem uma série de jogos que eles tiveram com detalhes importantes. Sim, a responsabilidade que nós poderíamos ter classificado em primeiro, mas há toda uma circunstância em cima disso também. Tem que ter esse equilíbrio a cada partida, né, manter um padrão, né, nosso jogo de muito poder ofensivo, defensivo também, marcando bem como foi hoje. Feliz pelo jogo, pelo resultado, terminando, né, a fase de grupos ganhando, vencendo 2 jogos em casa, muito importante pra gente. E buscar evolução, né, a cada treino, a cada semana para, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano. Sempre ele. Foi a 20 gols agora, o Pedro, nesta temporada. Olha lá, e lá para trás tem Cebolinha, Bruno Henrique. E entrada também do Bruno Henrique ontem, brincadeira, hein? Arrascaeta e Léo Pereira. Chegou a 20 gols. Enquanto o Tite falava, Natália, você fez algum comentário que eu não ouvi direito aqui, em off. Você concordou com o Tite? Poucas coisas eu concordo na coletiva do Tite, bem poucas mesmo, mas uma coisa eu concordo com ele. Se tem uma coisa, o Flamengo tem qualidade técnica e tem que ter emocional, até pela estrutura que tem para vencer fora ou dentro de casa. E por isso que é tão cobrado. Exatamente. Num grupo como esse, é inadmissível não ter ficado em primeiro. Mas não, principalmente no jogo. Não é melhor no começar jogo mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal? Para escolher, sim, eu prefiro começar e terminar bem. Só empata. E ali achei até que a cobrança foi excessiva, mas como o time não desenvolveu no resto, também, olha, foi uma primeira fase que deixou a desejar. Não só em termos de resultado. E eu não entendi as circunstâncias que o Tite coloca, porque as circunstâncias foram criadas pelo planejamento dele. De poupar jogadores em alguns jogos, de fazer uma gestão ali com a final do Carioca. É uma circunstância criada e gerada a partir da ciência e do que ele se baseia para montar o planejamento dele. Então, assim, a responsabilidade, na minha visão, tem parcela dos jogadores que não desempenhavam bem. E aí a entrada horrorosa do Bruno Henrique, quase quebra a perna do jogador, se ele tá com o pé firme. 6, 7 minutos depois que ele entra. Não deu nem isso, né? Não, acho que era o segundo. segundo. Vou colocar um termo muito usado pelos nossos colegas comentaristas de arbitragem. Colocou em risco a integridade física do adversário. Alguma dúvida? Não. Muito em risco. Não. Nenhuma dúvida. Não, e ele depois questiona ali, ele fala que tenta tirar o pé, já tinha levado, né? Imagem em câmera lenta ou normal é a mesma coisa ali, não muda a gravidade da entrada dele. Agora, é um Flamengo que o torcedor espera isso. Né? O time o tempo inteiro. O Luiz Araújo, no final do jogo, já ganhando por 3-0, o cara tava correndo como poucos
para tirar a bola ainda no campo defensivo lá do time. Isso que eu quero ouvir de você, Natália. Ali, Natália. Vamos continuar querendo. Só para completar, para contribuir com o que você está falando, o Luiz, ele independe do jogo, né? Sim. Porque contra o Amazonas, ele também entra num ritmo completamente diferente do grupo todo e dá a velocidade que o torcedor espera. E às vezes ele entra em posição diferente, né? O Everton Cebolinha ontem, eu vi muita gente não utilizar o corredor. E aí a expulsão do Bruno Henrique saindo ali, a torcida vai aplaudir ele, vai cantar o nome dele ali, mas foi uma entrada. Depois ele vendo de novo o que aconteceu, ele tem noção de que era para expulsão, não tem nem muito o que reclamar. E Né? a torcida Ele não tem aplaude. histórico, né? Não é dele, né? A torcida aplaude muito mais pelo que ele já fez do que pelo que ele vem fazendo, né? Além do que uma expulsão que compromete muito, ele deixa de ser uma opção, primeira opção de reserva. Se você considera que ele não é titular absoluto, ele é pelo menos o 12º jogador do time do Tite. Já não poderá ser, não só na suspensão automática, mas na Libertadores, lances assim, costumam dar 3 jogos de suspensão. Então ele perde Vermelho direto, né? todas as oitavas e o jogo de ida das quartas, se o Flamengo passar. A propósito, professor, vamos fazer aqui uma suposição. Você é o presidente do Unzelt Futebol Clube. Opa, então deixa eu fazer Você terminou a história fase... de presidente. E o Unzelt Futebol Clube terminou a fase de grupos da Libertadores em primeiro lugar. Sim. Você está lá na sede da Comebol em Luque, no Paraguai. Terminou como 2 Elton, então. Tá? Segundo. Você é primeiro. E aí vai ser anunciado... Eu sou primeiro, eu sou Você é o primeiro, você é o presidente do clube, você foi primeiro do seu grupo, Certo. e vai ser anunciado o seu adversário e eu quero ver a reação da cara do presidente. Certo, Certo? certo. El equipo que vai enfrentar o Zete Futebol Clube, tirou lá a bolinha, Flamengo de Brasil. Um emoji pra você. Sua cara, vai. Emoji. Tá parecendo Esqueceram de Mim? Igual, Meio Macaulay Macaulay Culkin. Só isso? Como só. Eu acho que Medo. teria que ser É um o assim, ó. desespero absoluto. Acho que o Damari tá melhor. Mas Ó. depende Olha o do Damari, time. olha o Damari. Olha o Damari, pegou o Flamengo. Tá mais... O seu foi bom também, professor, mas o Damari É que tá eu mais boto realista. fé no meu time. eu boto fé. Vamos com Rafael Marques, está lá no Maracanã, palco do jogo de ontem e do jogo de hoje também, né? Fluminense e Aliança Lima. Bom dia, Rafa, tudo bem? Que cara você faria se o seu time fosse sorteado contra o Flamengo? Flamengo de Brasil contra o Rafa Marques Futebol Clube. Bom dia, Abel, Celso, Nath, Mari, fãs de esporte conectados com a gente aqui dentro do Futebol 360. Eu faria assim, ó. Como que eu diz? Não tem jeito, né? Tem Fazer que o enfrentar quê, mesmo. né? Vamos pra cima, mas né? Olha, eu aposto que um jogo... É claro, um confronto entre o Zelt e Maripe seria um jogo de muitos gols. São 2 defensores de futebol ofensivo. Seria um 6-6 esse confronto, sem sombra de dúvidas. Parceirinhos, né? Os times com O professor é meio vocação retranqueiro, ofensiva, viu? professor. O professor é meio retranqueiro. Não, retranqueiro é Rafael Prates. Depende do Vamos fazer a regulamento. justiça aqui. Retranqueiro na mesa é o Prates. E o Eugênio Leal é maquiado, porque gosta muito do futebol uruguaio e tal. Então você fica na dúvida se ele é Boa. faceirinho ou se ele é retranqueiro. Mas é isso, aqui no Maracanã novamente, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, mas com 6 graus a menos. Uau. O Fã de Esporte está vendo que não está aquele sol de ontem, né? É verdade. Ontem nós entramos aqui no programa com 28 graus e o céu limpo aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso, muito azul. Hoje, nublado, com chuviscos pela manhã, previsão de chuva ao longo do dia. Então vai ser um outro cenário completamente diferente. Viva o Rio de Janeiro e seu outono, que consegue acumular todas as estações dentro de uma só. Mas aqui o assunto não é meteorologia, é futebol e de fato o Fluminense faz um jogo importante logo mais, mas estamos aqui neste momento para falar um pouco mais sobre o Flamengo. E a gente já falou muito sobre os contornos do jogo, a coletiva do Tite, e assim, alguns aspectos que chamam a atenção. Primeiro, havia uma expectativa muito grande sobre a participação ou não do Gabigol. E o entendimento que todos aqui tivemos no Maracanã, até no contato com colegas de imprensa após o jogo e alguns torcedores na saída do estádio, é que qualquer coisa ontem que versasse sobre a entrada do Gabigol na partida iria desviar o foco da vitória. O Flamengo constrói um placar de 3-0 no primeiro tempo, até o início do segundo tempo cria mais 4 boas oportunidades, poderia ter goleado com um placar ainda mais elástico o time do Milionários aqui no Maracanã, depois administra a vitória e garante a segunda vaga do grupo D, para chegar do grupo E, para chegar até o mata-mata da Libertadores. Se o Gabigol entra em campo ontem, toda a atuação do Flamengo, toda a discussão acerca do desempenho da equipe ficaria em segundo plano e tudo seria
voltado na coletiva do Tite, nas análises pós-jogo, sobre o comportamento da torcida e do Gabigol. Tite, minhoca da terra, muito tempo de bola, preservou o jogador, não colocou o Gabigol em campo. E só para não dizer que a gente não falou do ataque inteiro, o ataque histórico do Flamengo, Bruno Henrique ficou em campo exatos 4 minutos e 51 segundos. Da hora que ele entra, aos 36 minutos, a hora que ele é expulso, depois que o árbitro de campo, o Facundo Tejo, é chamado pelo VAR e tira o cartão amarelo e aplica o cartão vermelho, tirando o Bruno Henrique do primeiro jogo das oitavas de final. O Celso falou sobre outras sanções, mas uma coisa é certa, o Flamengo vai jogar em casa a primeira partida das oitavas de final e não terá o Bruno Henrique como alternativa para o decorrer da partida. Um jogador que tem uma identidade muito grande com a torcida e também aqui com o Maracanã. Um outro ponto importante que a gente pode debater é a questão do público, né? O Flamengo sustenta a maior marca da temporada, foi na final contra o Nova Iguaçu do Campeonato Carioca, dia 7 de abril, com 65.757 torcedores presentes. Ontem, quase que esse recorde foi batido. Tivemos aqui 64.268 torcedores para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Milionários. O Flamengo tem aí 5, 6 dentre os 8 maiores públicos da temporada de 2024. E um personagem que não entrou em campo, mas que foi muito falado aqui no Maracanã, Paquetá, com seríssimos problemas envolvendo a sua carreira. Ontem esteve aqui no Maracanã, tirou fotos com muita gente, fez vídeos, foi ovacionado pelos torcedores, ficou num camarote lá do outro lado, setor oposto em relação aqui à tribuna de imprensa e também à tribuna central do Maracanã+, e foi um personagem do jogo, embora não tenha entrado em campo. Abel. Ô Rafa, esses 2 últimos jogos, a gente está com a imagem do Paquetá aí, torcendo pelo rubro-negro, ele que começou na base do Flamengo, né? Bolívar e Milionários, 2 últimos jogos, 2 boas vitórias do Flamengo. Você acha que o Flamengo se acertou, o Tite achou o que queria do time, ou os adversários ajudaram, ou as duas coisas juntas? Eu acho que as duas coisas juntas, mas assim, é necessário nessa discussão inserir um outro componente. O Flamengo mandante da Libertadores foi muito bem. Eu incluo o jogo contra o Palestino. O Flamengo contra o Palestino no primeiro tempo teve 25 finalizações. Foi um time extremamente intenso, impositivo. Os 3 jogos que o Flamengo fez em casa nessa fase de grupos, ele foi muito bem. E os 3 jogos que ele fez fora de casa, ele foi muito mal contra os mesmos adversários. O Milionários, o Palestino e o Bolívar. Se nós partimos de uma lógica que o Flamengo vai decidir a sua classificação nas oitavas de final fora de casa, contra que adversário for, mais uma vez o fator casa vai ser determinante para que o Flamengo tenha um estofo, uma margem para poder jogar a classificação fora de casa. Eu sei que você, Abel, é partidário da tese que essa história de mando de campo não tem muita relevância assim, mas o que o Flamengo mostra esse ano na Libertadores, embora ele sustente aí uma condição média na competição nos últimos 5 anos muito alta, tanto dentro quanto fora de casa, mas o que o Flamengo mostra nesta edição é que para ele o Maracanã é um 12º jogador de fato. O Flamengo consegue fazer do seu estádio, tem feito até aqui uma diferença técnica importante. Então assim, é o Flamengo dos últimos 2 jogos, eu estendo ao jogo contra o Palestino, e aí você tem um hiato entre o jogo contra o Palestino e o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo teve apenas uma vitória em 6 jogos contra o Amazonas e foi vaiado, e aí foi uma fase muito ruim, de instabilidade técnica, de uma certa falta de identidade coletiva, de uma má fase, performance abaixo de jogadores vitais, como o Gerson, como os próprios laterais, como o próprio Pedro um pouco mais ausente, e aí o Flamengo vai se recuperar a partir daquele jogo contra o Corinthians, né? E aí coincide de ser esse período agora em que recebeu as últimas 2 rodadas em casa na Conmebol Libertadores por ser o cabeça de chave. Acho muito interessante isso que você acaba de citar, esse histórico do Flamengo nessa Libertadores, com jogos muito bons em casa e jogos ruins fora de casa, porque isso é algo que o Tite sempre combateu. Ele citou isso na entrevista coletiva de ontem, pós-jogo, quando ele disse que esse Flamengo tem que jogar igual dentro e fora de casa, ele quer isso. Sim. Mas historicamente o Tite, eu lembro com o Corinthians de 2015, eu lembro de entrevistas do Tite, Corinthians campeão brasileiro, jogando um bolão em 2015 com o Renato Augusto, Jadson e companhia, jogava muita bola dentro e fora de casa, e o Tite, eu lembro de entrevistas dele falando que queria o time jogando assim. O Corinthians campeão da Libertadores, invicto 2012,
ganhou do Santos na Vila Belmiro, jogou bem, empatou com o Boca na Bombonera. Mas... Com o Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 2001, ganhou com um jogaço em cima do Corinthians no Morumbi, com o técnico Tite. Então, pelo que eu conheço do Tite, pelo histórico do Tite, ele vai trabalhar muito para esse Flamengo, já nas oitavas, jogar muito mais bola fora de casa. Mas esse time... Estou certo ou estou errado? Não, esse time não tem que ver casa. Nem casa, nem fora. Mas o Corinthians em 2015... Mas o Rafa acaba de trazer. O time está jogando mal fora na Libertadores. Tem que corrigir isso aí. Não pode perder em casa e tem que passar a se impor fora. Agora, o Corinthians de 2012, por exemplo, que era um time com menos recursos técnicos e até com menos credibilidade antes do título, nos mata-matas com o Tite, só ganhou uma fora que foi do Santos. E mesmo assim, fora em seu país. Só uma? Do Santos, que era o campeão da Libertadores. Empatou. Com Neymar e companhia, amigo. Empatou no Equador com o Emelec e ganhou aqui. Empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco fora, ganhou aqui. Empatou com o Boca fora e ganhou aqui. Então, tudo bem, mas ali tinha uma desculpa. Não era um time que sobrava mas também não perdeu fora, né? Assim é a Libertadores. Agora, esse time do Flamengo, ele sobra tecnicamente. E olha contra quem que foi, gente. Concordo com você, tem que jogar bem fora também. E Bolívar, a parte que o Bolívar em casa foi 100%. É a qualidade técnica dos adversários. Do Flamengo e dos adversários. Sim. A distância era muito grande para ter sofrido assim fora de casa. Eu só relevo o Bolívar. O Bolívar, eu também relevo. Por ser a altitude de 3.700 de La Paz, que quase todos os times sofrem lá. E por ser os outros quem foi dois nessa Libertadores. O Bolívar foi 100% em casa nessa Libertadores. Aí tá perdoado, o resto não. Ontem o Tite se apoiou muito a isso, até falou, né, sobre a psicologia, que os psicólogos poderiam explicar um pouco melhor sobre o desempenho do time dentro de casa, e ele se apoiou também muito ao calendário, né? Ele questionado sobre o desempenho, questionado sobre se o Flamengo não deveria ter terminado em primeiro lugar desse grupo, porque nível técnico, muita distância, né? Tirando, claro, o outro adversário, mas ele se apoiou muito ao calendário, falou sobre como o calendário é puxado, sobre como aperta muito de uma partida para outra, enfim, ele trouxe algumas questões ontem na coletiva. Natália Ferrão, fale sobre... Essa questão do calendário eu não concordo não, porque o calendário é ajustado para todo mundo. É ajustado pro Fluminense, é ajustado pro Grêmio, é ajustado pro Inter, é ajustado pro Corinthians, é ajustado para todo mundo. Time que está em competições, em várias competições, que tem time para brigar por todas as competições, vai ter o calendário ajustado. Agora, vale lembrar que ele teve um tempo de folga aí, recentemente. Então, assim, colocar no calendário, mais uma vez, para mim a questão está muito mais no planejamento, que foi equivocado para a primeira parte dessa fase de grupos da Libertadores. Poderia se impor tecnicamente, poderia se impor taticamente e não consegue. Então, assim, parece que, dependendo do outro time que vai vir, o Flamengo vai ter que encontrar repertório. O Tite vai encontrar esse repertório? Ou ele vai continuar fazendo as mesmas alterações que normalmente ele faz? Ou ele vai continuar... Porque a gente acabou de falar da questão do repertório do Hulk, né? A gente citou o que o Milito fez, mudando o Scarpa de posição, tudo mais. Então, basta o Tite achar alternativas, porque material humano ele tem. Material de qualidade ele tem. Muito mais do que qualquer outro. Então basta ao Tite, que já foi técnico de seleção, multicampeão aí pelos clubes que passou, achar alternativas para o Flamengo, porque é o que eu repito, o problema de não decidir em casa é que, dependendo do time que você vai enfrentar e dependendo do resultado, porque a gente está falando o Flamengo não vai pegar um Milionários nas oitavas. O sarrafo dos adversários vai subir. Vai ser um dos primeiros. E o nível de exigência é muito maior. Palmeiras, Atlético, River Plate, Exato. Fluminense. Exato. Um desses aí. E o Flamengo tem condições de bater cabeça com todos eles. Só que é aquilo, o nível de exigência é diferente. E quem vai ter que encontrar o repertório para esse nível de exigência é o Tite. É isso aí, rapaziada. Obrigado por ter ficado no vídeo comigo até aqui. Um forte abraço para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E olha, você que não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Deus salve a nossa nação. Valeu, rapaziada. Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Flamengo!
ser campeão!